A assombração do mistério sobrenatural. Contos de terror pelo Brasil. Eduardo sempre achou que a vida era feita de números, milhões em sua conta bancária, contratos fechados, sempre em busca de mais. Mas quando a carta do advogado chegou, o mundo dele desmoronou. Ele herdou uma propriedade antiga, uma mansão esquecida, no interior de uma cidade histórica. Ao pisar naquele chão apodrecido, uma energia estranha envolveu seu corpo. A casa coberta de poeira e sombras. Tinha janelas que pareciam olhos, espiando cada movimento. Nos corredores, o eco de risos longínquos e discussões acaloradas sussurrava entre as paredes. Lá vem o Eduardo. Um arrepio subiu pela sua espinha. Estava sozinho? Ou será que não? Os pisos rangiam, como se algo mais estivesse ali. Tarde da noite, a luz começou a piscar e um frio intenso tomou conta do ambiente. Eduardo sentiu um nó na garganta. Algo não estava certo. Seu primo Felipe apareceu do nada, sorrindo com um brilho perturbador nos olhos. Enquanto contava a história sobre uma maldição que acompanhava os homens da família, Eduardo escutava em um misto de fascinação e terror. Ninguém sobreviveu ao que aconteceu aqui. As palavras de Felipe eram como câmaras de eco, reverberando nas paredes frias da mansão. Ao revisar as gravações, uma frase gelou seu sangue. Um ritual, uma velha fotografia, algo que poderia quebrar a maldição. A tensão no ar era palpável. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Antes que pudesse pensar em escapar, um grito abafado cortou o silêncio. A casa parecia ganhar vida, como se as almas passadas reclamassem seu espaço. E agora, Eduardo se perguntava: seria ele parte da trama ou a próxima vítima da assombração que consumia sua família? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o grito abafado ecoava pelos corredores da mansão, Eduardo sentiu seu coração parar por um momento. Com o corpo todo arrepiado, ele correu em direção à origem do som. Ao empurrar a porta de um dos quartos, o que viu o paralisou. Felipe, de pé, com as mãos cobertas de sangue, encarando um espelho antigo que refletia sua imagem de forma distorcida. Felipe, o que aconteceu? Eduardo gritou, o pânico transbordando em sua voz. Mas o primo parecia perdido em um transe, murmurando palavras que pareciam vir de outro mundo. Eduardo hesitou, a adrenalina pulsando. O eco da casa parecia aumentar, as sombras dançando de forma frenética ao redor dele. Quando finalmente Felipe olhou para ele, seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma ali. A maldição é real. Nós não podemos sair. As palavras saíram como um sussurro, mas a intensidade delas cortou o ar. Eduardo começou a recuar. A verdade o atingiu como um golpe. A maldição que Felipe mencionara não era apenas uma lenda. Ela já devorava sua família. E agora ele estava no mesmo caminho. Subitamente, uma figura apareceu atrás de Felipe. Era uma mulher
pálida como a lua, com um olhar triste e um sorriso que gelava a espinha. Eduardo reconheceu a mulher da velha fotografia que vira na sala de estar. Ela nunca nos deixou. A mulher falou, sua voz suave como um vento frio. Ela está aqui porque você voltou. Eduardo tentou se afastar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz trêmula. O sorriso dela se alargou e Eduardo percebeu algo inimaginável. A mulher não era estranha. Ela se parecia com sua mãe, mas em uma versão mais jovem e triste. O choque foi avassalador. Você é um escolhido, Eduardo. A única chance de quebrar o ciclo. Felipe começou, mas antes que pudesse concluir a frase, a mulher estendeu a mão e ele gritou. Um som estrondoso ecoou pela casa. As paredes começaram a convulsionar e uma escuridão profunda engoliu tudo. Tudo parecia desmoronar ao redor deles. Quando a poeira assentou, Eduardo estava sozinho, com um profundo nó na garganta. O que aconteceu? Sussurrou ele, olhando para o espelho, que agora mostrava apenas seu reflexo. O silêncio ecoou novamente, mas agora uma nova dúvida o consumia. Seria ele o próximo a ser consumido pela assombração ou a chave para libertar sua família? Quando a poeira finalmente assentou, Eduardo se viu diante do espelho. Seu reflexo distorcido refletindo o terror que sentia. Ele estava só. Ou era o que pensava. O eco de passos fez seu coração disparar. Um sussurro apenas. Eduardo. Ele se virou lentamente. A figura de Felipe ainda estava ali, mas agora, seu semblante parecia mais sombrio, como se uma sombra tivesse tomado conta de sua alma. O primo estava mais perto, mais ameaçador. Você não entende, Eduardo. A maldição não é sobre a casa, é sobre nós. Antes que Eduardo pudesse responder, Felipe avançou, empurrando-o de volta contra a parede. A verdade é que este lugar é só um reflexo do que somos. Os olhos de Felipe estavam desorbitados, e a expressividade de seu rosto mudava, gradualmente revelando um desespero profundo. A mulher no espelho é mais do que sua mãe. Ela é a razão da nossa ruína. Eduardo ficou paralisado, a cena o sufocando. O que você está dizendo? Ele mal conseguia respirar. Mas Felipe não respondeu. Apenas apontou para o espelho, onde a imagem da mulher agora se tornava mais nítida. Foi então que Eduardo percebeu. A mulher estava mudando, tomando a forma dele. Ele se viu ali, mais jovem, com traços tristes e um olhar vazio. Você é como ela, Felipe gritou, o desespero se transformando em raiva. Você é a prova disso. E cada homem da sua família tem o mesmo destino. Estamos presos a um ciclo, e você é a chave para tudo acabar. No instante seguinte, a luz da casa piscou de forma frenética, e a figura da mulher se aproximou do espelho, sua mão estendida como um convite ao terror. Eduardo se sentiu sendo puxado para dentro daquela imagem. O que era aquilo? Ele viu flashes, gritos, sangue e sorrisos, todos se misturando em um turbilhão. Eduardo! Felipe gritou, mas foi tarde demais. Eduardo se sentiu sugado, cada célula de seu corpo gritando por ajuda, por escape. O ambiente ao seu redor escurecia e ele percebeu que talvez apenas algumas verdades
deveriam permanecer ocultas. A maldição não era apenas de suas famílias, era dele. E ao desvendar esse mistério, ele se tornaria parte de uma história ainda mais sombria. Então, o vazio, a escuridão o envolveu completamente e tudo desapareceu. O que restou? Um novo formigueiro de dúvidas. Seria Eduardo o próximo a se perder nas sombras da família? Ou teria uma chance de quebrar o ciclo? A casa aguardava sua resposta, ansiosa e insatiável. A escuridão o envolveu, e Eduardo sentiu o vazio pulsar ao seu redor. Ele estava perdido, simplesmente flutuando em um nada angustiador. Então, um estalo ressoou e tudo ao seu redor começou a girar. Ele gritou, mas não havia som. O espelho o absorveu e no instante seguinte, ele foi arremessado de volta à sala, desorientado. O quê? Onde estava Felipe? Ele olhou ao redor e a sala parecia estranha, como se as paredes tivessem se movido. A imagem da mulher pálida continuava gravada em sua mente. Um borrão de dor e confusão. Mas o que o abalou foi o sussurro que ecoou novamente, mais forte e mais claro. Eduardo, a presença familiar, estava agora à sua frente. Não era Felipe, mas sua mãe, a mesma mulher que ele reconhecera no espelho. Mas ela não era só uma figura espectral. Era real, e havia algo nos seus olhos que fez seu coração parar. Você voltou. A voz dela era um misto de amor e desespero. Por que você está aqui? O que aconteceu com Felipe? A voz de Eduardo tremia, seu corpo todo gelado. Mas a expressão dela não respondia à sua dúvida. Em vez disso, ela avançou, e o toque de sua mão na sua fazia o mundo ao redor desmoronar novamente. A casa tremeu, e o ar parecia escapar dos pulmões dele. Você não pode escapar do seu passado, Eduardo. Ele virá atrás de você. A realidade mudou de novo. O brilho nos olhos da mulher se apagou, e de repente, uma cena se desenrolou diante dele. Ele viu flashes de uma cerimônia sombria. Sua família reunida em um ritual macabro, sussurros de maldição e promessas de sacrifícios. Com um pavor avassalador, Eduardo entendeu. A maldição que tanto temia não se tratava apenas da casa. Era um legado de escolhas, um preço pago pelos seus ancestrais. E a mulher que ele via, a figura pálida, era mais do que uma vítima. Ela era a responsável. Você foi escolhido, porque você também é parte disso, Eduardo. Ele se sentiu dividido. Então, o chão começou a rachar sob seus pés, revelando uma escuridão pulsante e ameaçadora. O que você fez? Ele não podia acreditar. O que ele estava descobrindo mudava tudo. O pânico aumentou à medida que a verdade se revelava. Ele não era a última vítima, mas a próxima linha de frente na perpetuação da maldição. Eduardo, o laço é mais profundo do que você imagina. O que era isso? Ele se viu em um ciclo sem fim. Antes que pudesse processar, a casa pareceu gritar e tudo ficou em silêncio abrupto. Um novo labirinto de dúvidas o aguardava. Ele era a chave ou o carrasco? O que realmente aconteceria se ele decidisse enfrentar a verdade? A escuridão estava prestes a consumir tudo, e a resposta estava cada vez mais próxima. O chão sob os pés de Eduardo vibrou, enquanto a verdade se desenrolava na frente dele. A imagem da mulher pálida no espelho começou a distorcer e quebrar, revelando uma nova cena. Agora,
Eduardo não era mais um espectador. Ele tomou lugar no cerne de um ritual aterrorizante, cercado por rostos familiares, todos com expressões de desespero e culpa. Não, não é possível! Ele gritou. O eco da sua própria voz cortou a atmosfera pesada como uma faca. As figuras que o rodeavam eram seus próprios ancestrais, e suas mãos estavam erguidas em direção a uma força invisível. Uma oração abafada preenchia o ar. A maldição não se tratava de uma escolha, mas de um dever. Os olhos de sua mãe agora brilhavam com um brilho etéreo que não era só amor. Era também um tipo de dominação. Justo quando ele pensava que poderia entender a horrenda situação, o chão se partiu sob seus pés. Ele caiu em um abismo negro, gritando, mas sem som. A mão de sua mãe se estendeu, tentando agarrá-lo. Eduardo, você é a chave e também a prisão. Num movimento brusco, ele se viu de volta na sala da mansão. Mas algo havia mudado. Flashes de memórias distorcidas o invadiam. Ele olhou para o espelho e viu não apenas sua imagem, mas o corpo de seu primo, Felipe, refletindo seu horror. Eduardo, você não pode. Os olhos de Felipe estavam arregalados, cheios de uma compreensão que desafiava a própria vida. Eduardo sentiu o piso ressoar sob ele. Com um impulso, ele se virou e viu a mulher aos seus pés, não mais pálida, mas vibrante, revelando verdadeiros segredos. Você deve escolher a vida ou a liberdade. Uma onda de terror o envolveu. Ele nunca havia estado mais preso. A maldição não era um fardo, mas uma oportunidade de poder. Você pode nos salvar ou acabar com tudo. Eduardo sabia que precisava decidir. A tensão na sala era palpável. Era um eco da maldição, uma nova escolha que poderia mudar tudo. O que aconteceria se ele se entregasse ao poder e deixasse a escuridão prevalecer? Ele hesitou por um segundo, e a pergunta que ecoou em sua mente não era mais sobre quebrar o ciclo. Era sobre sua própria identidade. Seria ele um salvador ou um vilão? A escuridão o observava, esperando uma resposta. O chão sob os pés de Eduardo vibrou, enquanto a verdade se desenrolava na frente dele. A imagem da mulher pálida no espelho começou a distorcer e quebrar, revelando uma nova cena. Agora, Eduardo não era mais um espectador. Ele tomou lugar no cerne de um ritual aterrorizante, cercado por rostos familiares, todos com expressões de desespero e culpa. Não, não é possível, ele gritou, o eco da sua própria voz cortando a atmosfera pesada como uma faca. As figuras que o rodeavam eram seus próprios ancestrais, e suas mãos estavam erguidas em direção a uma força invisível. Uma oração abafada preenchia o ar, e pela primeira vez, Eduardo entendeu. Não eram apenas as decisões deles que os aprisionavam. Ele também fazia parte desse pacto maligno. Uma dor lancinante irradiou do seu peito. O que você fez? Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela era uma guardiã do segredo ancestral. A revelação estilhaçou tudo o que ele acreditava saber. A maldição não se tratava de uma escolha, mas de um dever. Os olhos de sua mãe agora brilhavam com um brilho etéreo, que não era só amor. Era também um tipo de dominação. Justo quando ele pensava que poderia entender a horrenda situação, o chão se partiu sob seus pés. Ele caiu em um abismo negro, gritando, mas sem som.
A mão de sua mãe se estendeu, tentando agarrá-lo. Eduardo, você é a chave e também a prisão. Num movimento brusco, ele se viu de volta na sala da mansão. Mas o que havia mudado? Flashes de memórias distorcidas o invadiram. Ele olhou para o espelho e viu não apenas sua imagem, mas o corpo de seu primo, Felipe, refletindo seu horror. Eduardo, você não pode. Os olhos de Felipe estavam arregalados, cheios de uma compreensão que desafiava a própria vida. Então, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era um estranho. Um homem alto, com uma aura sinistra, que fazia o ar ficar pesado. Ele olhou fixamente para Eduardo e Felipe, e um sorriso torto surgiu em seu rosto. Finalmente, o ciclo se rompeu. A voz dele era profunda e ressoava como um trovão. Eduardo sentiu a adrenalina disparar. "Quem é você?" gritou, enquanto o desconhecido avançava, a sombra se alongando atrás dele. O homem apontou para o espelho. "Já chegaram à verdade. Vocês nunca foram prisioneiros, sempre foram os algozes." Um frio horripilante tomou conta de Eduardo. "O que você quer dizer?" Mas antes que o homem pudesse responder, um clarão iluminou a sala, e as paredes começaram a se contorcer. O ambiente distorceu, revelando mais figuras familiares. Uma resolução ardia em seus corações, e algo que Eduardo nunca imaginara. Você não sabia, mas Felipe não é seu primo. Ele é seu irmão. A revelação estilhaçou a mente de Eduardo. Não, isso não pode ser verdade. Mas o homem naquela luz sombria apenas sorriu. Vocês nunca fugiram, porque nunca quiseram. A sala girou, e a verdade dolorosa se infiltrou em sua realidade. A maldição não era só uma herança, era uma escolha. E a realidade sobre sua família acabara de mudar para sempre. O chão sob os pés de Eduardo vibrou enquanto a verdade se desenrolava na frente dele. A imagem da mulher pálida no espelho começou a distorcer e quebrar, revelando uma nova cena. Agora, Eduardo não era mais um espectador. Ele tomou lugar no cerne de um ritual aterrorizante, cercado por rostos familiares, todos com expressões de desespero e culpa. Não, não é possível, ele gritou. O eco da sua própria voz cortando a atmosfera pesada como uma faca. As figuras que o rodeavam eram seus próprios ancestrais, e suas mãos estavam erguidas em direção a uma força invisível. Uma oração abafada preenchia o ar e, pela primeira vez, Eduardo entendeu. Não eram apenas decisões deles que os aprisionavam. Ele também fazia parte desse pacto maligno. Uma dor lancinante irradiou do seu peito. O que você fez? Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela era uma guardiã do segredo ancestral. A revelação estilhaçou tudo o que ele acreditava saber. A maldição não se tratava de uma escolha, mas de um dever. Os olhos de sua mãe agora brilhavam com um brilho etéreo que não era só amor. Era também um tipo de dominação. Justo quando ele pensava que poderia entender a horrenda situação, o chão se partiu sob seus pés. Ele caiu em um abismo negro, gritando, mas sem som. A mão de sua mãe se estendeu, tentando agarrá-lo. Eduardo, você é a chave e também a prisão. Num movimento brusco, ele se viu de volta na sala da mansão, mas algo havia mudado. Flashes de memórias distorcidas o invadiram. A imagem no espelho agora mostrava algo impressionante. Não só ele e Felipe estavam refletidos,
mas uma terceira figura emergia entre eles. Eduardo piscou. Era uma jovem, com cabelos escuros e um olhar afetuoso. Lucas, a palavra escapuliu de seus lábios. O rosto da mulher na imagem mudava, revelando um sorriso, mas depois se torcia em um gesto de dor. Eu estive aqui o tempo todo, irmão. O coração de Eduardo afundou. Irmã? Mas como assim? Ele girou para Felipe, confuso. O primo, agora irmão, apenas inclinou a cabeça. O olhar vazio, como se fizesse parte de um labirinto de mentiras. Lucas não devia estar aqui. Ela morreu. Felipe balbuciou, a voz trêmula. Naquele momento, o homem sinistro se colocou entre eles. Uma sombra crescente. Vocês não compreendem a profundidade do jogo que estão jogando. Lucas não é um espírito, mas a chave para libertá-los. Um grito cortou o ar. Eduardo, sacudido pela revelação, olhou para a figura da irmã. Ela estendeu a mão, mas logo desapareceu em uma onda de sombras. Vocês só têm uma chance. O que vai ser, Eduardo? Sua escolha? Sua família? Ou seu destino? A verdade ecoava em sua mente, como um tambor distante. Ele não sabia como reagir. O que realmente significava ter uma irmã? E o que tudo isso tinha a ver com a maldição que o cercava? O tempo corria e a casa, ansiosa, aguardava sua resposta. O chão sob os pés de Eduardo vibrou, enquanto a verdade se desenrolava na frente dele. A imagem da mulher pálida no espelho começou a distorcer e quebrar, revelando uma nova cena. Agora, Eduardo não era mais um espectador. Ele tomou lugar no cerne de um ritual aterrorizante, cercado por rostos familiares, todos com expressões de desespero e culpa. Não é possível, ele gritou, o eco da sua própria voz cortando a atmosfera pesada como uma faca. As figuras que o rodeavam eram seus próprios ancestrais, e suas mãos estavam erguidas em direção a uma força invisível. Uma oração abafada preenchia o ar e, pela primeira vez, Eduardo entendeu. Não eram apenas as decisões deles que os aprisionavam. Ele também fazia parte desse pacto maligno. Uma dor lancinante irradiou do seu peito. O que você fez? Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela era uma guardiã do segredo ancestral. A revelação estilhaçou tudo o que ele acreditava saber. A maldição não se tratava de uma escolha, mas de um dever. Os olhos de sua mãe agora brilhavam com um brilho etéreo, que não era só amor. Era também um tipo de dominação. Justo quando ele pensava que poderia entender a horrenda situação, o chão se partiu sob seus pés. Ele caiu em um abismo negro, gritando, mas sem som. A mão de sua mãe se estendeu, tentando agarrá-lo. Eduardo, você é a chave. E também a prisão. Num movimento brusco, ele se viu de volta na sala da mansão. Mas o que havia mudado? Flashes de memórias distorcidas o invadiram. A imagem no espelho agora mostrava algo impressionante. Não só ele e Felipe estavam refletidos, mas uma terceira figura emergia entre eles. Eduardo piscou. Era uma jovem, com cabelos escuros e um olhar afetuoso. Lucas, a palavra escapuliu de seus lábios. O rosto da mulher na imagem mudava, revelando um sorriso, mas depois se torcia em um gesto de dor. Eu estive aqui o tempo todo, irmão. O coração de Eduardo afundou. Irmã? Mas como assim? Ele girou para Felipe, confuso. O primo, agora irmão, apenas inclinou a cabeça, olhar vazio, como se fizesse parte de um labirinto de mentiras. Lucas não devia estar aqui.
Ela morreu, Felipe balbuciou, a voz trêmula. Naquele momento, o homem sinistro se colocou entre eles, uma sombra crescente. Vocês não compreendem a profundidade do jogo que estão jogando. Lucas não é um espírito, mas a chave para libertá-los. Um grito cortou o ar. Eduardo, sacudido pela revelação, olhou para a figura da irmã. Ela estendeu a mão, mas logo desapareceu em uma onda de sombras. Vocês só têm uma chance. O que vai ser, Eduardo? Sua escolha, sua família ou seu destino? O que realmente significava ter uma irmã? E o que tudo isso tinha a ver com a maldição que o cercava? O tempo corria e a casa, ansiosa, aguardava a sua resposta. Então, como um raio em um dia ensolarado, tudo mudou. Um tremor violento fez as paredes da mansão estremecerem. Uma fissura se abriu no chão e uma luz ofuscante começou a emanar dela. Todos os rostos ao seu redor se tornaram espectros, distorcidos e gritando em silêncio. Foi quando Eduardo viu. Aqueles não eram apenas seus ancestrais, eram também os monstros que haviam consumido sua família. A casa, antes um abrigo de segredos, se revelou uma prisão de horrores. A realidade se desfez em 1000 pedaços. A maldição não está na casa, Eduardo. Ela está em nós. A voz de Felipe cortou a bruma. Eduardo mal teve tempo para absorver. Sussurros de pavor o envolviam. A figura da mulher pálida se desfez, revelando agora outro rosto. O de uma jovem que sorria. Você não é quem pensa que é. E então, tudo escureceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As verdades estavam todas erradas. As relações haviam mudado de repente. O que Eduardo realmente era? Ele estava prestes a descobrir que a linha entre monstro e vítima nunca foi tão tênue. O chão sob os pés de Eduardo vibrou, enquanto a verdade se desenrolava na frente dele. A imagem da mulher pálida no espelho começou a distorcer e quebrar, revelando uma nova cena. Agora, Eduardo não era mais um espectador. Ele tomou o lugar no cerne de um ritual aterrorizante, cercado por rostos familiares, todos com expressões de desespero e culpa. Não, não é possível, ele gritou, o eco da sua própria voz cortando a atmosfera pesada como uma faca. As figuras que o rodeavam eram seus próprios ancestrais e suas mãos estavam erguidas em direção a uma força invisível. Uma oração abafada preenchia o ar e pela primeira vez Eduardo entendeu. Não eram apenas as decisões deles que os aprisionavam. Ele também fazia parte desse pacto maligno. Uma dor lancinante irradiou do seu peito. O que você fez? Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela era uma guardiã do segredo ancestral. A revelação estilhaçou tudo o que ele acreditava saber. A maldição não se tratava de uma escolha, mas de um dever. Os olhos de sua mãe agora brilhavam com um brilho etéreo que não era só amor. Era também um tipo de dominação. Justo quando ele pensava que poderia entender a horrenda situação, o chão se partiu sob seus pés. Ele caiu em um abismo negro, gritando, mas sem som. A mão de sua mãe se estendeu, tentando agarrá-lo. Eduardo, você é a chave e também a prisão. Num movimento brusco,
ele se viu de volta na sala da mansão. Mas a imagem no espelho agora mostrava algo impressionante. Não só ele e Felipe estavam refletidos, mas uma terceira figura emergia entre eles. Eduardo piscou. Era uma jovem, com cabelos escuros e um olhar afetuoso. A palavra escapuliu de seus lábios. O rosto da mulher na imagem mudava, revelando um sorriso. Mas depois se torcia em um gesto de dor. Eu estive aqui o tempo todo, irmão. O coração de Eduardo afundou. Irmã, mas como assim? Ele girou para Felipe confuso. O primo, agora irmão, apenas inclinou a cabeça, o olhar vazio, como se fizesse parte de um labirinto de mentiras. Lucas não devia estar aqui. Ela morreu. Serripe balbuciou, a voz trêmula. O homem sinistro olhou para os dois. Nunca estiveram sozinhos. A verdade é muito mais obscura, e nesse momento algo abrupto aconteceu. A luz do ambiente piscou como um alerta, e uma onda de energia portou a sala. A imagem de Lucas se solidificou, e os olhos dela brilharam com uma luz intensa. Eduardo, eles sempre souberam. A voz dela era um sussurro cortante. Você e Felipe não são irmãos apenas porque compartilharam o mesmo sangue. Vocês carregam a culpa de algo que nem imagina, algo que eu fiz. Lucas, não! Ele gritava, mas o vácuo começava a engoli-los. As sombras ao redor se tornaram gritos. A imagem deles começou a tremer, distorcendo a realidade. Eduardo se sentia preso. O que Lucas havia feito? Escolha, Eduardo. A casa ou nós? O mundo tremeu e um lamento coletivo ecoou. Ele compreendeu que não era apenas a casa que guardava segredos, mas cada membro de sua família. E a maldição agora os prendia em um ciclo sem fim. O chão começou a rachar sob eles, liberando uma luz vermelha e pulsante. Eduardo se sentiu sendo puxado para a escuridão. A verdade estava à sua porta, mas a escolha ainda pairava no ar. O que realmente somos? E a casa ansiosa aguardava sua resposta. A casa parecia tremer com a intensidade do momento. Eduardo sentiu seu coração disparar, a pressão nos ouvidos aumentando. A imagem de Lucas se dissipou em uma tempestade de sombras, e a voz da casa ecoava. Você deve escolher. Felipe, angustiado, olhou para Eduardo, buscando uma resposta. Eduardo, não podemos deixar que isso se concretize. A sala se encheu de gritos distorcidos de ancestrais perdidos. A dor dentro de Eduardo se intensificou. Ele percebeu que, independentemente da escolha, a verdade sobre a maldição era uma parte irrevogável de quem ele era. Eduardo respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Olhou nos olhos de Felipe e de Lucas, agora revelando um laço que nunca pensou existir. Apenas juntos poderemos romper isso, ele gritou. Em um impulso frenético, apoiou as mãos na imagem do espelho, sentindo a energia pulsante atravessar seu corpo. Os rostos familiares se tornaram mais nítidos, os gritos mais claros. O ambiente começou a se contorcer, e a maldição escura que os assombrava se dissipava aos poucos. Com um grito coletivo, eles se uniram. Fizeram com que a luz brotasse do fundo da escuridão. Foi como se um estrondo ensurdecedor preenchesse a sala.
O calor invadiu a casa e a luz ofuscante envolveu os quatro. Quando tudo silenciou, Eduardo se viu em pé no salão, sozinho, mas aliviado, enquanto a casa se tornava apenas uma construção velha, sem poder. Ele havia quebrado o ciclo de dor. Com um último olhar para os rostos familiares que o gritaram nas sombras, Eduardo sorriu. Um misto de tristeza e liberdade. O sangue que corria em suas veias não era mais um peso, mas a promessa. Havia algo mais. Algo que ele não tinha entendido completamente. Enquanto saía, uma sombra dançou pelas paredes e uma voz suave sussurrou: "Você sempre estará ligado a nós." Antes de sair, a lembrança da casa o envolveu. Aquela estrutura havia guardado segredos por muito tempo. A liberdade era apenas o começo. Agora, se você chegou até aqui, precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio.